Olha só quem tá aqui, vamos ver. O Markin, o Léo. Falei com o Léo hoje. A Jennifer, Carol, Ana Carol, Renatão, M. Chervo, Vitor, como é que é? Kakio-san. E o Dr. Lino. Muito bem, pessoal. Nossa aula de hoje aqui é uma aula especial, uma aula de uma análise, né, de um artigo específico aqui da nossa Lei Geral do Esporte. A gente vai falar de princípios gerais do direito esportivo que se aplicam aqui aos esportes eletrônicos. Eu vou mencionar aqui para vocês os artigos que a gente vai analisar, vou passar aqui os princípios mais importantes, tá? E eu vou analisar cada um deles, se der tempo. Se não der tempo, a gente vai escolher os mais importantes, tá bom? Eu vou colar aqui, ó, os princípios que a lei traz pra gente. Tem alguns outros princípios que são implícitos, tá? Mas se vocês quiserem que eu comente algum específico, aí vocês mencionam pra mim. Ó, esses daí são os princípios do artigo 2º, tá? São princípios muito importantes e que a gente tem que só fazer um ajuste, uma adequação aqui pro cenário dos esportes eletrônicos. Mas basicamente são esses, e tem alguns outros que são, como eu disse aqui, que são implícitos e que a gente vai trazer aqui ao longo da aula, tá bom? Então, show de bola. Fala, Léo! Ó, o Léo ganhou umas moedas aí hoje, hein? Ele contribuiu com um texto absolutamente relevante aí que ele escreveu e tá aqui na plataforma, tá? Ele subiu aqui pra gente lá no canal de materiais públicos. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, cara. A comunidade, na verdade, que agradece como um todo, tá? O texto que ele subiu pra gente, ó, a necessidade da criação de políticas públicas para a regulamentação do mercado de jogos online, especialmente aqui de MMORPG. Cara, são textos fantásticos, são produções que nos ajudam muito a ver a visão dos colegas, a desenvolver aqui estudos específicos. Então, ó, recomendo fortemente aqui a leitura para todo mundo, tá? Então, tá aqui no nosso próprio canal do Discord. Ó, doutor Flávio Souza, seja bem-vindo, doutor Flávio, ele falou que é a primeira vez dele aqui, seja bem-vindo, comenta aí pra gente se você joga alguma coisa, se você joga algum jogo, se curte o cenário game dos esportes eletrônicos, se já conhece alguma coisa, porque aqui pra gente tudo é muito novo, apesar de eu trabalhar com isso daqui, com esse mercado, há 15 anos advogando nesse mercado, a gente sempre tem novos desafios, tá? É um mercado absolutamente em ascensão, todo mundo que conhece um pouquinho aqui e curte jogos eletrônicos sabe disso, e a gente vai analisar aqui hoje, então, o artigo 2º que traz os princípios da Lei Geral do Esporte, a gente vai adequar eles aqui ao cenário dos esportes eletrônicos, tá? E, enfim, espero que vocês tenham passado bem o carnaval, passei trabalhando aqui, uma situação bem difícil aqui de um streamer que eu trabalho, que é o Selbit, né? Ele teve a imagem dele aí imaculada lá por uma ex-namorada, e, enfim, a gente notificou aí, gente, acho que umas 20 pessoas nesse carnaval, sem brincadeira, porque ele vai receber um prêmio. Esse prêmio é um prêmio internacional, né, ele vai para os Estados Unidos e estavam ameaçando de fazer aqui algumas situações aí, enfim, que iam ser bem constrangedoras. Então a gente teve que segurar por enquanto nas notificações, a gente já tinha quebrado uns sigilos telemáticos. Ó, a Carol falou que estava lendo o arquivo dele, né, ele soltou um arquivo de 19 laudas, tá? E olha que impressionante, gente, olha como eu falo, olha que eu falo para vocês isso daqui, das oportunidades que esse mercado traz para a gente, tá? E não só as oportunidades que o mercado traz, mas, sobretudo, da visibilidade que pode proporcionar para o advogado, né? Ele soltou esse tweet, tudo bem que ele é uma pessoa muito famosa, tá? Ele tem, cara, somando as redes sociais dele aqui, 20 milhões de pessoas, tá? Mas o arquivo que ele soltou, teve uma interação, um engajamento, olha que impressionante. Teve 37 milhões de visualizações a publicação, 85 mil compartilhamentos, 241 mil curtidas. Olha que loucura. A Carol falou aqui, a importância sempre de ter provas, mesmo quando não esperamos. Pior, é isso aí, Carol. Fantástico. Parabéns pela consideração. E advogado é assim, né? A gente trabalha sempre com base na prova e na qualidade da prova, né? Isso é muito importante. Mas show de bola. Enfim, meu carnaval foi esse. Fui trabalhando, a gente teve que mobilizar um pessoalzinho lá do escritório para contribuir aqui, então foi mais ou menos isso. Vamos lá para análise dos nossos princípios aqui do artigo 2º da nossa Lei Geral do Esporte. Ó, eu deixei aí para vocês os principais princípios, né, que a lei traz aqui de forma implícita, positiva. Teve algumas alterações, algumas mudanças da Lei Geral do Esporte anterior, que era a Lei Pelé, para a nova lei. Alguns princípios foram removidos e outros foram incluídos no lugar. A gente vai fazendo a passagem de cada um deles aqui, mas eu queria que vocês dessem uma lida aqui, ó,
nesses princípios que a gente soltou no chat. E se você se interessar por algum princípio, quiser que eu comente esse princípio, para que você possa se familiarizar, deixa aqui no comentário que aí a gente comenta cada um deles, tá? A passagem de cada um deles. Então é isso aí. Ó, vamos lá. Ah, e um recado aqui inicial, tá legal porque quem ó, não faz parte aqui da comunidade, tá começando hoje, as primeiras interações. Gente, a nossa comunidade aqui ela é totalmente integrada, tá? A gente tem vários bootzinhos aqui que vão computando a participação de vocês. Então, na medida que vocês comentam, vocês vão ganhando moedas. Cada vez que vocês interagem, trazem materiais relevantes aqui também, vocês vão ganhando moedas. Então, a gente tem esse boot de economia aqui em desenvolvimento. Ele está computando aqui a interação de cada um de vocês, tá? Então, é isso aí. Ó, vamos para o primeiro princípio. O primeiro princípio que a lei traz para a gente de maneira bastante explícita, positivada, é o princípio da autonomia. Qual que é a importância do princípio da autonomia para o cenário gamer dos esportes eletrônicos? Talvez seja um dos mais importantes princípios que a gente tem aqui. Vocês devem se lembrar que na aula passada em que a gente analisou aqui o artigo 1º, a gente falou no enquadramento dos esportes eletrônicos dentro do cenário esportivo, eu comentei que a gente tem um setor, né, dos esportes eletrônicos que é eminentemente privado, baseado no direito privado, artigo 421 e seguintes do Código Civil. Tudo se desenvolve por meio de uma relação contratual. E a gente tem um outro segmento dos esportes eletrônicos que hoje é feito por meio de empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado, mas de caráter associativo e que não têm fins lucrativos. Essas normalmente recebem incentivos do governo, o governo disponibiliza um valor para que elas possam organizar torneios, campeonatos e possam também gerir e gerenciar os seus próprios torneios, inclusive aí levar premiações, receber patrocínios e tudo mais. Mas o ecossistema desse lado aqui da atividade que tem um incentivo do governo, ele tem aqui também autonomia, mas veja que interessante, quando a gente fala do princípio da autonomia, é o princípio da autonomia que imprime para a gente aqui no cenário gamer dos esportes eletrônicos a liberdade associativa, a liberdade de a gente ter um sistema privado completamente autônomo e independente, sem que possa haver qualquer ingerência, interseção ou dedão do governo dentro desse setor privado. É pelo princípio da autonomia que hoje a gente consegue ver o setor privado dos esportes eletrônicos se desenvolver, pulsar cada vez mais em prol aqui da ampliação, né, desse cenário dos esportes eletrônicos no setor privado, tá? Também a gente pode considerar aqui que há ele também define, né, uma faculdade para que a gente tenha dentro desse setor a liberdade, né, dessas pessoas, tanto físicas e jurídicas, terem autonomia no sentido organizacional. Por isso que a gente tem, inclusive aqui, né, não fugindo aqui do assunto, mas a gente tem aqui tantos outros organizadores de torneios esportivos independentes, que é justamente por força desse princípio da autonomia. A gente tem o setor privado, em que organizadoras, né, vão sendo fundadas, vão sendo criadas, e a desenvolvedora do jogo, ela pode, por meio de uma simples autorização, permitir com que a organizadora do torneio utilize o seu jogo para fins de organização de campeonatos de esportes eletrônicos. E tudo isso está baseado no princípio da autonomia. E quer ver que interessante? Alguém consegue me ajudar aí, colaborar com a comunidade e colar o artigo 26 da Lei Geral do Esporte, que eu não estou com ela aberta aqui, artigo 26 da Lei Geral do Esporte, a nova Lei Geral do Esporte. Se alguém puder só copiar o artigo 26 e colar aqui, eu agradeço. E o robozinho vai computar moedinhas aqui para vocês, hein, as coins da nossa comunidade. Vamos ver se alguém consegue aí. Porque o artigo 26, gente, ele traz aqui para a gente uma previsão muito precisa aqui da autonomia, tá? Do princípio da autonomia. Grande Carol! Carol colou aqui pra gente, Jennifer também. Gente, obrigado. Ó, artigo 26, olha o que ele fala. A autonomia é um atributo da organização esportiva em todo o mundo, na forma disposta da Carta Olímpica, que limita a atuação do Estado, conforme reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, né, inscrito na Constituição Federal, e visa assegurar que não haja interferência externa e indevida que ameace a garantia e a incerteza do resultado esportivo, a integridade do esporte e a harmonia no sistema transnacional denominado Lex Esportiva. E aí ela vem e traz aqui o que é esporte rendimento, o que é a Lex Esportiva em si, enfim, mas o que importa pra gente é que o artigo 26, dentro do capítulo, do título que ele foi inserido pela nova Lei Geral do Esporte, ele traz esse viés da autonomia. E é justamente a autonomia que mantém pra gente aqui
esse sistema autônomo, privado, autossuficiente, que é o cenário dos esportes eletrônicos. Veja que a lei fala muito claramente, visa assegurar que não haja interferência externa indevida que ameace a garantia dos resultados, né? E a integridade do esporte e a autonomia do sistema transnacional denominado Lex Esportiva. Porque aqui, gente, no cenário esportivo como um todo, sempre houve aqui uma preocupação, até por um contexto histórico, né? Porque os estados, eles sempre tentavam, né, utilizar, desde Roma, os jogos de Roma, né? Pão e circo, né? Os gladiadores, ad gladius, ad bestiarium, que eles utilizavam esse pão e circo em prol do Estado para manter o público e o povo sempre entretido ali, né? Era uma forma de entretenimento. Isso era considerado ali para eles como se fosse um esporte. Né, e com o contexto da evolução histórica, isso foi mudando. E houve uma preocupação muito grande, especialmente da ONU, Nações Unidas, né, por meio da Carta Olímpica. Eles vieram com essa preocupação de tentar afastar o Estado da ingerência dentro do cenário esportivo. Tanto é que por isso que hoje nós temos aí diversas modalidades esportivas, futebol, vôlei, handball e tantas outras modalidades que são autônomas, independentes e geridas por meio de entidades privadas, que são federações e confederações, que não têm fins lucrativos, né, mas são entidades privadas, né, têm caráter privado. Então, há um afastamento do Estado em relação a essa atividade. E para a gente, no esporte eletrônico, a gente tem uma evolução, né, porque a gente não copia o sistema tradicional da ordem desportiva, que seria gerido aqui por federações e confederações. Elas até existem, mas para esse outro viés, que são compostos por federações e confederações. Aqui para a gente, no cenário privado, no seu mais puro sentido, é o que faz a gente ter um crescimento exponencial, porque a gente explora isso, a atividade esportiva eletrônica, por meio de contratos, sem qualquer burocracia, sem qualquer interesse, inclusive de federações e confederações. Inclusive as federações e confederações, cá entre nós, um parênteses, elas nem são tão bem quistas, né? Nem são tão bem vistas aqui pelo próprio cenário dos esportes eletrônicos, né? Ninguém quer uma ingerência, mas há uma preocupação muito grande com que elas venham de alguma forma, de algum modo, interceder, né? Mas não tem como, né? A menos que tenha uma legislação específica que dê um maior poder para elas, aí a gente tem uma situação diferente, mas com esse artigo 26, que a gente vê claramente a intenção do legislador, e com o princípio da autonomia, inciso 1º do artigo 2º, com tranquilidade a gente consegue contornar esse medo que, né, muita gente do cenário tem. Inclusive, essa galera do cenário que tem medo de legislação, que falam assim, a gente não quer nenhum tipo de interseção do Estado, a gente não quer lei, não quer legislação, eles se preocupam muito e eles têm medo, mas desconhecem, né, esse contexto histórico que a gente vê aqui do artigo 26, do princípio da autonomia, né? Então eles têm uma preocupação que, pra gente aqui cá entre nós, ela é uma preocupação que não tem muito sentido. Tá legal? Esse aqui é o princípio da autonomia. Vocês sabiam disso? Curtiam isso? Já tinham lido? Entenderam aqui qual que é o alcance do princípio da autonomia? Vamos partir para um próximo princípio? Ó, o segundo princípio que aparece aqui pra gente, está colado aqui no chat para quem chegou agora, é o princípio da democratização. Se vocês quiserem, volto a dizer, se alguém quiser que acho que não vai dar tempo de analisar tudo, tá? Porque nossas aulas têm duração aqui média de 40 minutinhos, mas se vocês quiserem algum princípio específico, comentem aqui no chat. Vamos para o princípio da democratização, tá? Esse princípio da democratização, ele já estava na Lei Pelé, na nossa lei anterior, ele foi repetido aqui pra gente no contexto da nova Lei Geral do Esporte, só que ele trouxe um novo viés, porque a Lei Geral do Esporte nova, ela criou um órgão chamado Sinesp, que é o Sistema Nacional do Esporte. Ele é um órgão descentralizado, ele é um órgão mais democrático e que visa integrar diversas outras formas de atividade esportiva, porque no contexto da Lei Pelé, vocês devem ter ouvido isso, tudo era muito futebolizado, tudo era voltado para o futebol. A Lei Pelé, ela foi apelidada de Pelé por causa do Pelé, né, um jogador de futebol, um futebolista. E ela trouxe aqui para a gente, a Lei Pelé, um contexto, né, um viés completamente voltado a uma única modalidade esportiva e que não dava abertura para previsões de outras modalidades. Então, tudo que você pesquisava na Lei Pelé, que você estudava, era voltado ao futebol. A própria cláusula compensatória, que é uma multa que é devida para o atleta se o contrato dele for rompido antes do prazo.
a Lei Pelé trazia a previsão de que essa cláusula compensatória, ela só era devida, lá no artigo 94 da antiga lei, ela só era devida ao atleta se fosse um atleta de futebol. Olha que loucura. E aí, a gente teve uma construção da jurisprudência, e eu tenho muita jurisprudência nesse sentido. Inclusive, acho que a primeira jurisprudência que a gente teve de esporte eletrônico nesse sentido, de cláusula compensatória, foi a gente que conseguiu no escritório. E aí a gente conseguiu vários outros modelos de jurisprudência que tranquilizaram aqui o entendimento do tribunal. Embora, né, muitos deles ainda questionavam, né, pelo artigo 94, mas o fato é que muitos clubes de esportes eletrônicos previsionavam a cláusula indenizatória em favor do time, mas não provisionavam a cláusula compensatória em favor do atleta. Então a gente havia aqui uma dicotomia na questão da aplicação da lei. A lei tem que ser aplicada de uma forma isonômica, né, igual para ambas as partes. Se o artigo 28 da antiga lei e o artigo 86 da nova lei falam e repetem isso, que a cláusula compensatória ela é obrigatória, então se não foi prevista no contrato, tem que ser fixada por determinação legal. Né? Então era justamente isso. Essa questão da democratização, ela alcança, inclusive, essas questões que tinham distinções na isonomia da aplicação da lei. É por isso que a lei hoje ela abriu o leque, né, para ser mais democrática, não só no sentido administrativo de pegar o Cinesp, que é um órgão que toma conta, etc, mas também ser democrática no sentido, inclusive, de aplicar a própria lei, que muitas vezes não era por conta do futebol, que era a única modalidade que conseguiam, cuja lei foi aplicada, né, cuja lei foi criada. Então essa é uma grande ideia aqui da democratização. Né? A gente tem que pegar esse princípio e utilizar ele assim, com todos os argumentos que a gente puder utilizar para trazer o cenário dos esportes eletrônicos. E olha que legal, quando a gente falava na antiga lei e falava na democratização, o princípio da democratização era especificamente utilizado para fins futebolísticos. Hoje, abrindo essa carta e abrindo essa possibilidade, a democratização ela é democrática, inclusive, para você considerar o advento de novas modalidades esportivas que são criadas ou que são, pelo povo, consideradas como, enfim, uma atividade esportiva. Olha que louco isso, né? Esse é o princípio aqui da democratização. Então a gente viu o princípio da autonomia e agora o princípio da democratização. Agora olha que interessante, vamos partir para um outro princípio aqui, deixa eu ver quais que tem. Eu vou escolher um aleatório, tá? A gente analisou o primeiro autonomia e o segundo democratização. Olha esse daqui, o 9. Identidade nacional. Esse é um princípio muito legal. Ele é um princípio muito legal. Sabe por quê? Porque ele estava muito atrelado a um princípio que foi literalmente excluído do rol de princípios da antiga lei. A nova lei ela não trouxe esse princípio da identidade nacional. Aliás, ela trouxe o princípio da identidade nacional, mas não trouxe o princípio anterior, que era o princípio da soberania nacional. Ele era caracterizado ali, basicamente, a ideia do princípio da antiga soberania era você considerar o seguinte: a gente tinha uma supremacia nacional quando se tratava da representatividade do Brasil fora nas competições esportivas de vários gêneros. Porque aqui, gente, a gente precisa ter uma soberania e também precisa ter uma identidade nacional. E essa identidade nacional não é só no sentido de reconhecer novas modalidades que são criadas dentro do Brasil, ou que são difundidas aqui, né, de forma precursora, tal como foi, sei lá, na Coreia do Sul, os esportes eletrônicos. Não só isso, mas a gente considerar que essa identidade nacional, ela imprime aqui para a gente também um aspecto de soberania dentro do país, né, do Brasil. Nós somos soberanos, nós temos que ir para as atividades esportivas, para as competições, e sempre buscar, né, o melhor para que a gente possa não só representar o Brasil, né, numa identidade nacional, mas mostrar que nós somos soberanos, tal como os americanos fazem dentro das Olimpíadas, dentro de outras modalidades. Né, a grande ideia é essa, é mostrar ali que o país ele tem de fato uma identidade, né, no sentido de vencer, no sentido de exportar o país, de exportar campeões, de mostrar saúde, de mostrar, enfim, uma série de outras questões que trazem benefícios aqui para o Brasil, né? Então essas manifestações esportivas, elas ultrapassam essa ideia de criação de modalidades nacionais, né?
E os esportes eletrônicos, querendo ou não, o Brasil está em 10º lugar em faturamento e em 5º lugar em número de usuários de jogos eletrônicos. E jogos eletrônicos, usuários para esporte eletrônico, para atividade esportiva, é um pulo, tá? São mercados umbilicalmente interligados, embora sejam diferentes, mas eles são umbilicalmente interligados. E quando a gente fala em jogo eletrônico, por esporte eletrônico, é um pulo, tá? Então a gente tem essa questão aqui de o Brasil ser um dos precursores, né, no desenvolvimento dos esportes eletrônicos. Nós sempre fomos bem ranqueados, não só pelo número de usuários que nós temos, né, mas pelos investimentos que rolam aqui dentro do Brasil. E olha que interessante, hoje eu vi uma notícia que me parece que eles vão fazer uma frente parlamentar para começar a legislar sobre esporte eletrônico. Olha que doido isso. Ó, a Jennifer perguntou assim, ó, e quando o atleta é menor de 18, o princípio da autonomia ainda seria válido? Porque em casos envolvendo menores de 18, o Estado tem a obrigação de estar presente. Que legal, interessante sua pergunta, Jennifer. Bem interessante. Olha só, quando a gente fala em contrato esportivo, a gente tem aqui um compêndio de legislações que podem se aplicar e vão orbitar aqui a menoridade, tá? A gente tem o Código Civil, a gente tem o ECA e a gente tem a própria legislação do esporte, que ela vai dividir aqui os menores de idade em 2 classificações, tá? A primeira delas vai ser o esporte de formação, que vai dos 14 aos 21 anos, do esporte de formação. Aos 16 anos, a Lei Geral do Esporte, ela permite que o atleta tenha o seu primeiro contrato especial de trabalho esportivo, profissional. Tá? Então, os 18 anos aqui, civilmente falando, para fins de contratação nos esportes eletrônicos, não é tão relevante. Mas no contexto da pergunta da Jennifer, o que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, que a partir dos 16 anos, e a lei tem uma preocupação, tá, gente, entre os 14 aos 21, quando a gente fala em contrato de formação esportiva, que eles estão começando, né, na atividade, a gente tem ali uma preocupação muito grande do artigo 90 a 99, que vai trazer uma série de requisitos, uma série de benefícios, uma série de requisitos, uma série de particularidades que devem ser rigorosamente cumpridas ali pelas instituições formadoras, pelos clubes formadores. Por exemplo, manter o atleta sempre na escola, ele tem que ter notas boas, não pode reprovar, se reprovar pode inclusive perder bolsa atleta, né, ele tem que ter um endereço fixo, uma residência fixa, enfim, tem uma série de requisitos ali que a lei traz para a gente. Então tem uma preocupação, mas isso não afasta aqui da gente o princípio da autonomia, tá, Jennifer? Não afasta, mas é muito interessante sua pergunta, veio muito bem colocada. Ó, o doutor Lino falou assim, ó, o princípio da autonomia, na minha opinião, poderia ser utilizado como fundamento para reconhecer o próprio esporte, mas é exatamente isso, doutor. Fantástico. O princípio da autonomia é o que imprime aqui para a gente e dá uma liberdade grande de a gente sustentar, né, usar como sustentáculo a autonomia do cenário dos esportes eletrônicos, especialmente nesse contexto privado em que nenhuma outra modalidade esportiva tem. Né, nenhuma outra modalidade esportiva consegue sobreviver sem a existência de federações ou confederações, porque as federações e confederações são as entidades que normalmente organizam os campeonatos esportivos. Aqui no esporte eletrônico não só federações, as federações e confederações, para o cenário privado pouco importa, e o cenário privado é o que mais dita as regras, né? Porque a gente tem aqui a bola do jogo, ele é um programa de computador, que é de propriedade de uma empresa. Então essa empresa, se ela quiser tirar a bola do campo, ela tira, e não tem o que fazer. Né? E é o princípio da autonomia, é o princípio da liberdade econômica, e aí tem uma série de outros princípios constitucionais que vão vir à tona aqui, né, que fazem o cenário existir, ter esse sustentáculo. Né? E olha que doido, né, gente? A gente está falando isso aqui, esses princípios, e a gente traz assim uma série de outros pensamentos que a gente vai verificando, que trazem assim oportunidades para advogado, cara, que não tem igual. São oportunidades que não tem igual, que nenhum outro mercado oferece. A gente viu o mercado esportivo, futebol, sempre foi fechado. Sempre foi fechado. Eram pouquíssimos profissionais que atuavam no cenário esportivo eletrônico, no cenário esportivo tradicional, né? Para várias modalidades, inclusive futebol, mas sempre foi fechado.
E aqui no cenário dos esportes eletrônicos, cara, eu tenho certeza assim que quando o cenário dos esportes eletrônicos começou a pegar no Brasil, em 2015 mais ou menos, eu comecei a ter as primeiras demandas, né, as primeiras reclamações trabalhistas e etc. E ao longo desses anos, eu tenho certeza que eu já peguei muito mais ações e muito mais situações do que muitos outros advogados que trabalham na área do esporte tradicional, né, há muito mais tempo. Porque aqui no esporte eletrônico não tem limite. As ações do Cruzeiro. Né, vieram 50 reclamações trabalhistas quando desligaram a galerinha de Wild Rift, que era um jogo, que estava cada um na sua cidade, cada um no seu estado, jogando de casa, competindo de casa, assalariado, com, enfim, a carteira não foi registrada por uma informalidade, mas enfim, eram empregados. E quando a gente entrou com as ações, foram 50 ações trabalhistas, de uma só vez. Quando que um time de futebol é desligado? Quantos jogadores tem? Tem 11 em campo ali como titulares e mais alguns reservas. Eles nunca vão desligar todos os atletas de uma vez dessa forma como fizeram aqui no Wild Rift. Isso é só um exemplo, tá? Quantos times de Wild Rift não existem no Brasil? Quantos times de Counter-Striker não existem no Brasil? Quantos times de League of Legends? Quantos times de Free Fire não existem no Brasil? É muita coisa, cara. E quando eu falo para vocês de multiplicar o horário, de faturar 100 mil reais por ano só nesse mercado, tem gente que ainda não acredita. Eu trouxe os Golds aqui para conversar com vocês outro dia, os Expert Golds. Todos eles falaram que tranquilamente eles conseguem atingir 100 mil reais no ano em faturamento só nesse mercado. É pela dimensão dele, cara. É só você entender onde estão aqui os nichos para você trabalhar que você chega com facilidade nesse faturamento, né? E erra quem pensa só no núcleo, né? Time e atleta. Quem pensa só nisso nunca vai entender aqui como faturar mais que os 100 mil reais, né? Agora eu dei um exemplo aqui no comecinho da aula, do streamer que eu trabalho, em que uma publicação dele atingiu lá seus 37 milhões de visualizações, de ontem para hoje, não deu nem 24 horas. Olha a visibilidade, cara, que isso dá. A gente teve que parar o escritório pra, porra, notificar 20 pessoas aí de uma vez. Ó, o Lino falou assim, ó, sem contar a parte de contratos, prestação de serviços com as desenvolvedoras, exatamente, e por aí vai. E os organizadores, né, cara, que são independentes, você tá falando do princípio da autonomia, a gente tá falando do princípio da autonomia, e isso dá autonomia, inclusive, para os organizadores, que, enfim, querem organizar os seus próprios torneios, obedecendo o limite de premiação do desenvolvedor, podem existir quantos quiserem. Né? É por isso que você vê moleque de 20 anos ganhando uma grana, cara. Porque eles sabem, eles conhecem. E nós, advogados, se a gente entender esse mercado, você ganha também. Você ganha junto, entendeu? Ó, o Léo falou o seguinte, ó, particularmente, eu acho uma perca de tempo do legislativo pensar numa frente voltada para o esporte eletrônico, por uma questão de velocidade. É uma área que avança muito mais rápido do que o legislativo vai conseguir acompanhar. Cara, eu concordo plenamente, mas plenamente. Não só porque o legislador ele sempre está muito afastado de qualquer questão de evolução social, né? Eles sempre estão muito atrasados, é tudo muito engessado. Então eu acho que não vai adiantar muito. Na verdade, o que eles vão fazer é conseguir engessar o mercado, né? Vocês vão ver, gente. E enfim, ó, um outro motivo para faturar muito, né? É essa frente legislativa que os caras vão criar. É tipo tomada dos três pinos, né? Eu me lembro que uma vez um cara falou assim pra mim: você quer ganhar dinheiro? Observa a lei. É porque pensando, como é que vai ganhar dinheiro observando a lei, né? Aí uma vez uma medida lá, isso faz muitos anos, né? Eu tava acho que no começo da faculdade, faz uns 20 anos, quando veio a tomada de três pinos, né? Que de repente mandaram trocar as tomadas de três pinos de todas as residências, de todas as empresas. Aí, de repente, tinha uma empresa que começou a fabricar a tomada de três pinos. Os caras ficaram multimilionários, começaram a vender antes que todo mundo. Por quê? Porque observaram a lei. E aqui no mercado, pra gente, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Você olha pro legislador, o que o legislador tá fazendo? O que ele vai começar a fazer? Ah, ele vai começar a regulamentar o setor dos esportes eletrônicos? Pô, então vamos precisar de muito advogado, porque isso vai dar problema. Vai ser ação distribuída para todo lugar, mandado de segurança, e, enfim, é um zilhão de coisas, né?
Gustavo perguntou aqui, ó, professor, só por curiosidade, né? Como é que está o Wide Rift? Parei com o LoL devido ao estresse, mas fui pro Wide. Está crescendo, sabe dizer? Cara, ele está crescendo, ele está com algumas. Na verdade, assim, ele deu uma parada, ele voltou a crescer, ele está numa situação meio instável ainda, digamos assim, meio instável. Mas vai crescer, é um jogo bom, né? É um jogo legal e tem muito usuário e tem sido muito bem administrado, né? É Riot, então é bem administrado. Isso, cara, tem bala na agulha, né? A Carol falou aqui, ó. Concordo, e ainda com pouca representatividade de qualidade da sociedade civil. É isso aí, Carol. As pessoas não acompanham, né? E quando acompanham de forma superficial, né? Sem muita qualidade. Inclusive a Carol, ó, que tá aqui no chat, depois vocês puxem para conversar com ela aí. A gente está com um projeto bem interessante, tá? Logo, logo ele vai ser anunciado aqui na comunidade. Isso vai dar oportunidade para todo mundo, tá? E grande oportunidade. Ó, Gabriel, um deputado que acaba conseguindo acompanhar um pouco desse avanço é o Kim Kataguiri. Verdade. Mas isso deve ao motivo de ele ser bem novo, verdade, e sempre jogar, né, acompanhar o cenário de LoL. LoL ou Dota, né? Não me lembro, acho que era LoL, né, que ele jogava. Tá, o Matheus falou, é isso aí, ó, gostar de games e ser bem novo. Exatamente. A Carol tá ansiosa pra falar, né, Carol? Ó, o Léo falou que o Kim joga Tibia, né? Ele é tibiano. E o Matheus falou que ele jogava Dota. Show de bola, show de bola. Vamos para mais um princípio aqui, vai, pra gente não perder o foco da nossa aula de hoje. Bom, vocês não falaram de nenhum princípio específico, então eu vou escolher mais um princípio aqui importante pra gente falar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver um princípio legal que a lei trata. Vamos para o princípio da integridade. E esse aqui é pesado. Brincadeira. É um princípio muito importante, tá? O princípio da integridade, porque ele está muito ligado à integridade dos resultados esportivos e ele também está muito ligado ao fair play. Fair play significa jogo justo, né? Jogo limpo. E a gente também tem uma extensão desse princípio da integridade, gente, nas suas mais variadas, dimensões, digamos assim. Porque quando a gente fala em fair play, a gente fala em fair play, né, em jogo justo, em todos os momentos de uma atividade competitiva. Inclusive, quem já analisou aquele jogo, aquele livro do Huizinga, né, o Homo Ludens, que é um clássico, ele é muito filosófico, mas assim, ele traz muito a competitividade humana, no âmbito humano, a ambição humana, e, e é uma obra assim altamente recomendada para quem quer trabalhar com esporte eletrônico, tá? Quando a gente fala na integridade, ele traz aqui, inclusive, uma previsão para crime contra a quebra da integridade, tá? Tem um artigo lá nas disposições finais, acho que é artigo 198, não sei se até se tiver alguém que puder verificar, quem tiver com a lei aberta aí, dá uma olhada no artigo, acho que é 198 seguintes, 197, que fala da quebra de integridade. Ele prevê para manipulação de resultados, quebra do fair play, uma pena específica para quem tiver participado, inclusive, dessa quebra de integridade. Tá? Então vejam que vai até para o lado penal, vai lá na esfera penal. Né? Ele vai desde o seu sentido mais puro, no sentido de você garantir uma integridade nas competições, uma integridade no jogo limpo, mas, sobretudo, ele pode punir aquelas pessoas que, numa combinação eventual de resultados, e isso acontece muito, hein? Acontece demais. Tiver combinado um resultado e isso tiver acontecido, né? Tiver consumado um delito dessa natureza. Então, tem uma penalidade aqui bem severa, inclusive. É uma penalidade maior do que a gente vê normalmente por aí. Agora, olha que legal. Deixa eu ver se eu acho o artigo. Ninguém colou aqui para mim. Vocês não estão me ajudando hoje. O robozinho não vai dar como moedinha para vocês aí, hein?
as coins. Peraí. Aê, Jennifer. A Jennifer, cara, ela vai ser minha assistente aqui, viu? Olha lá. Solicitar ou aceitar, deixa eu ver se é isso, para si ou para outro, em vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. 2 a 6 anos. O 199, dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, 2 a 6 anos. E o 200, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Olha que fantástico essas disposições. Teve um caso há um tempo atrás que aconteceu aqui no Brasil, em que a gente teve um torneio, salvo engano foi de League of Legends, eu não tenho certeza, tá? Mas era um jogo em LAN, e... ou seja, era intranet, né? Não era internet, não era aberto. Mas eles conseguiram de uma forma instalar algum programa na memória do computador que os atletas de um time jogariam para oferecer vantagens específicas aqui dentro do jogo. E aí conseguiram pegar, mas não conseguiram provar, né, a intenção, o dolo. E aí não teve nenhum tipo de penalidade aplicada, nem administrativa, de acordo com as regras do torneio, e nem tampouco voltadas aqui à esfera penal, tá? Mas olha que doido isso, né? Os caras conseguiram, numa internet fechada, numa intranet, instalar programa de computador numa LAN para oferir vantagens. Por meio de um programa ilegal, né? Um hack, um cheat. Agora imagina o que não acontece no âmbito humano, nas combinações de resultados, nas manipulações de resultados, pessoas que combinam entre elas, times que combinam entre eles, por exemplo, no sentido de, olha, você deixa, sei lá, abre uma passagem aí para o meu atacante passar para que, enfim, possa abater o adversário, né? Ou faz um dedo mole aí no seu mouse. Isso acontece demais, viu, gente? Acontece demais. E eu, especialmente hoje, com esse mercado de apostas esportivas. É por isso que não é ilegal, tá? Não confundam com um jogo de azar. Aqui, mercado de aposta esportiva é bem diferente, tá? E isso tem acontecido muito, porque as casas de apostas, elas também têm interesse, né? De um certo modo, porque de outro modo eles também podem ser prejudicados. Só que isso vai trazer para a gente um mercado aqui, ele vai se retroalimentando e vai acontecer fraude para tudo quanto é lado. E esse princípio que a gente tem aqui, né, ele é um princípio que vai trazer uma segurança muito maior. A dificuldade realmente vai ser a gente manter a prova, tá? A prova que é a parte mais difícil aqui de a gente conseguir trazer à tona, porque vai ser uma prova eventualmente pericial, porque ela é técnica, dependendo da situação, né? E outra prova é uma prova testemunhal, que nem sempre a gente vai conseguir produzir. Ó o Gabriel ganhando moedinha aí, ó. Uma outra coisa, né? A incerteza do resultado. É um jargão que a própria lei usa e usa de muita frequência, né? A interferência indevida, né? Para afastar aqui qualquer tipo de resultado contra a incerteza. Porque a lei, ela visa manter sempre a incerteza do resultado. Se não, imagina o seguinte, cara, a integridade, ela alcança, inclusive, numa outra dimensão, o próprio público, o espectador do evento esportivo. Porque quando o público ele não tem confiança na incerteza do resultado, ele vai assistir um torneio, ele vai assistir um jogo, e ele eventualmente desconfia que aquilo pode ser manipulado, isso perde, eventualmente, aqui a essência do próprio torneio, né? A essência da própria competição. E isso compromete, inclusive, ingresso. A pessoa paga o ingresso para chegar lá e ver um evento que foi eventualmente manipulado, né? Isso aqui alcança, inclusive, o público espectador. Isso tira a essência, tira o brilho da competição, né? Então, quando a gente tem a incerteza do resultado, ela tem que ser preservada de uma forma, assim, sempre absoluta, tá? Sempre absoluta. No sentido de que não pode haver qualquer tipo de manipulação. Então, não é só um ilícito civil, mas a gente também tem esse ilícito penal. E acontece muito penalista por aí que vira para mim e fala assim, mas espera aí, qual que é a correlação que existe aí entre o mercado dos esportes eletrônicos, né, e o direito penal?
Aí tá um exemplo clássico que, cara, vai gerar demanda, né, em excesso, porque a gente tem muito torneio, muito mais torneio do que existe no futebol, por exemplo, em várias classificações, né, torneios médios, grandes e pequenos, e, cara, isso aqui vai trazer um mercado em ascensão, né, para o direito penal. Então isso daqui é fantástico, é um princípio muito importante da gente ter em mente também, de a gente analisar, tá? Ó, o Gabriel escreveu aqui, ó, lembro de um caso que há um tempo, em algum atleta de counter, ele foi banido por ter combinado o resultado com outra equipe, ele apostou na derrota da equipe dele, olha que louco, né? O cara aposta na derrota da própria equipe, não que não seja normal, porque pode acontecer, o cara pode até apostar na derrota da própria equipe, né? Mas é estranho, dependendo do contexto da situação, isso pode ser prejudicial para ele, pode haver ali um conluio, né? Um resultado combinado, e aí a investigação parte para cima dele. Aí o Gabriel ganha as moedinhas aqui, eu ganho 2 moedas. Ó, o Gabriel deve estar com o número de moedas aqui bom, hein, Gabriel? E a Jennifer tá contribuindo, uma galera contribuindo que o Gabriel ganhou aqui umas moedas. Tô muito ó, o Gustavo falando, tô muito de olho aqui no direito penal informático, devido à segurança, e é muito em ascensão também, Gustavo, fantástico, cara. Fica de olho mesmo. Ó, o Gabriel falou que não é de hoje, né, Gabriel? O Gabriel já vem contribuindo há muito tempo aí, é um cara ativo na comunidade. Show de bola. Tá precisando uns cargos específicos, né, Gabriel? Você precisa começar a postular os cargos aí para você ranquear e chegar a um nível mais alto, né? Chegar no nosso nível de gold, cara, porque é aquela galera que já fatura bem no mercado aí. E um dos requisitos é contribuir com a comunidade. Show de bola. Vamos analisar um último princípio aqui? Alguém quer sugerir algum princípio? Deixa eu escolher um outro aqui, então. Vamos falar do princípio da saúde. Ó, o Léo falou aqui, boa, Léo, boa, veio aqui em harmonia aqui, ó. Princípio da saúde, fantástico. Ó, o doutor Flávio aqui, ó, provar a conduta ilícita é o desafio. Exatamente, doutor. Inclusive aqui, gente, quando a gente fala em prova, né, especialmente no âmbito digital, eu costumo brincar e dizer que é tipo uma paleontologia, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso. Paleontologia é um dos ramos de estudo da biologia em que eles estudam os fósseis, os dinossauros. E assim, um pequeno osso, né? Ele é um simples vestígio de que aquele fóssil pode ter existido. Mas para você provar uma evidência de que ele de fato existiu, você precisa de mais vestígios para que você possa montar, né, o esqueleto, o estereótipo ali de um dinossauro. A prova digital, ela é mais ou menos igual, porque às vezes você tem um log que não prova absolutamente nada de forma isolada, mas você precisa pegar aqui outros elementos que, quando eles são remontados, isso apresenta para a gente uma evidência. A evidência probatória no direito digital. Aí entra tudo naquela questão da cadeia de custódia. Aqui no direito gamer é exatamente isso. Quando a gente pega ações de banimento de contas e está pelo lado da empresa, cara, você tem que tomar muito cuidado com a cadeia de custódia. E quando você está do lado do atleta, ou do jogador, ou do consumidor, você tem que questionar a cadeia de custódia. Né? Essa é a lógica. Show. Princípio da saúde. Ele é um princípio que foi implementado agora, tá? Ele foi positivado no seu artigo 2º agora. Ele não tinha na antiga lei Pelé, tá? E o princípio da saúde, eu não preciso nem falar que ele é altamente importante, tá, gente? Mas o legislador, ele sempre visa a preservação da saúde no trabalho, especificamente, tá, do atleta, porque o atleta, ele é profissional. Às vezes a gente tem os atletas amadores, mas a lei, ela sempre visa levar a melhor condição do atleta, que é levá-lo ao profissionalismo, né? E a saúde, ela tem que ser mantida sempre de uma maneira preventiva. Ela sempre tem que ser tratada de uma maneira preventiva. É por isso que, quando a gente fala, por exemplo, em responsabilidade civil por acidente do trabalho dentro do ambiente competitivo, né, esportivo para atleta de esporte eletrônico, a gente tem, acho que tem um tema, acho que se chama 932, número 932 do Supremo Tribunal Federal,
que ele trata da responsabilidade objetiva, né, no âmbito do direito do trabalho, para acidentes do trabalho, e a gente tem uma série de legislações que contribuem para esse mesmo raciocínio, né? A lei fala que a responsabilidade é objetiva, né, no direito do trabalho, inclusive o 927 do Código Civil traz essa ideia, né? Então, a gente tem que sempre pensar que aquelas normas regulamentares, que a própria CLT, a própria Lei Geral do Esporte, inclusive o seguro-saúde dos atletas dos atletas profissionais, a gente tem aqui uma preocupação, uma preservação nesse sentido. Vejam que assim, a gente tem um emaranhado de legislações que elas trazem para a gente uma preocupação do legislador, né, no sentido de manter e preservar a saúde do atleta e evitar com que aconteça todos os tipos de acidente que podem acontecer. Porque quando a gente fala em esporte, o esporte ele visa a manutenção da saúde. Né? Essa é a base do esporte, né? É saúde. E não tinha esse princípio positivo da antiga lei. Né? Hoje ele vem de uma forma bastante expressa. Né? E a saúde ela é importante porque, assim, quando a gente fala em prevenção, por isso que é um dever do Estado. Artigo 216, 217 da Constituição Federal falam que o esporte é um dever do Estado. Né? E a saúde, no artigo 5º, é um direito fundamental. Por que esses dois artigos se conversam? Porque o Estado visa fomentar a atividade esportiva, porque quem está no esporte está sempre com a saúde em dia. E aí o Estado economiza lá na frente no SUS, economiza lá na frente no direito à saúde. O esporte é uma ferramenta muito útil para o Estado. É por isso que hoje a gente tem esse princípio positivado, já era para ter positivado lá atrás, mas a gente tem uma preocupação muito grande aqui na prevenção da saúde. E quando a gente chega lá na frente, né, quando tem alguma violação, algum acidente do trabalho, aí a gente tem as questões, então, da responsabilidade civil aqui que a gente tratou, né. Então, a saúde ele é um princípio muito importante, tá? Um princípio inovador que foi trazido aqui, embora lá na lei anterior a gente tivesse algumas passagens que tratasse aqui do direito à saúde, né? Um princípio da saúde, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. A Jennifer falou aqui, o professor, dá para aplicar a LGPD junto com o princípio da integridade? Jennifer, dá. Numa outra dimensão, se a gente pensar aqui na LGPD e levando em consideração que muitos dos torneios de esportes eletrônicos eles ocorrem à distância, né, e muitos são internacionais, e a gente também trabalha aqui dentro do nosso sistema brasileiro, né, a gente tem muitas vezes a transmissão de dados internacionais, e dependendo do fluxo de informações que tiver, e se a gente tiver alguma situação relativa que é a proteção de dados, eu não vejo assim uma distância entre o princípio da integridade e a LGPD não, viu? É que eu não consigo pensar em nada concreto agora na transmissão de dados, mas eu vou lembrar de algum exemplo aqui, tá? Eu vou lembrar de algum exemplo. Deixa eu ver a pergunta da Carol aqui, ó. Carol falou, ó, direito penal direito penal nas sociedades digitais, expansão das perspectivas à luz do direito criminal, eu não sei pronunciar esse nome aqui, da criminologia de direito penal, autoincriminação. Ganhei um sorteio. Autor Vitor Minervino. Legal, é uma obra que ela recomendou. Gustavo falou assim, ó, professor, ainda não terminei de ler seu livro, porém tenho a tendência a estudar a parte de sistema da informação, LGPD, DPO, por experiência própria, mas ainda não sei as principais áreas que vocês atuam. Poderia me dar um exemplo das áreas em destaque? Você quer saber da LGPD aqui, Gustavo? Porque, cara, na verdade, assim, a LGPD e jogos eletrônicos, para a gente tem uma correlação muito grande, tá? Porque aqui envolve uma série de questões, né? Dados de menores de idade, a gente tem as questões dos menores de idade, né, que tem que ter um tratamento específico, a gente tem as questões de internacionalização dos dados, porque a maior parte das desenvolvedoras estão fora, e aí a gente tem todos esses entraves para LGPD. Mas, ó, se quiser saber áreas de destaque, né, ó, você pode, cara,
começando por dentro do núcleo, né? O núcleo, atleta, time. O direito do trabalho impera muito, tá? Porque o fluxo de jogadores é muito grande, a entrada e saída de jogadores é muito grande. A gente tem o direito civil, né? Que talvez ande lado a lado lá com o direito do trabalho, por uma série de outras questões, porque os torneios, em boa parte, são privados, a relação que a desenvolvedora mantém com a publisher é privada, por meio de contrato civil, a relação que a publisher mantém com o organizador de torneio é civil, o organizador do torneio, por sua vez, que se relaciona com os times, é uma relação civil, então tem todo um emaranhado de relações civis aí, né, que é o direito civil, e aí dá uma série de problemas, cara, tem obrigações, tem direitos e obrigações, tem execução de títulos de crédito, enfim, direito civil, direito do trabalho, talvez o direito penal, que tem muita incidência, o direito empresarial, né, cara, é gigantesco também. Eu acho que essas áreas, que são as áreas tradicionais do direito, né, se aplicam muito por aqui. Esse streamer que eu falei para vocês que eu estava representando aqui, direito civil puro, né? Direito civil puro. Show de bola. Ó, tinha muitos outros princípios que a gente tinha que analisar, não dá tempo, tá, de falar de todos, mas esses daqui acho que foram um dos principais, um dos mais importantes que a gente tratou aqui hoje. Eu vou separar alguns, se a gente tiver nas nossas aulas gerais, ó, amanhã a nossa aula é uma sessão interativa de perguntas e respostas, tá? Se vocês quiserem voltar nesse tema, podem voltar, como sessão interativa de perguntas e respostas é tema geral, pode vir qualquer pergunta, e aí se vocês quiserem falar de algum princípio, a gente pode voltar a falar, ou se quiserem falar do cenário, faturamento e qualquer outra coisa, podem vir com as perguntas, tá? Então amanhã a gente tem essa sessão interativa aqui de perguntas e respostas. O artigo 3º da nova lei, quando é que a gente vai analisar ele? Provavelmente na terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem a gente vai analisar o artigo 3º, que é um artigo também muito importante. É um artigo muito importante. Ele traz aqui para a gente os direitos fundamentais, tá? Do esporte, que a gente vai utilizar, inclusive, lá os princípios constitucionais também. Lino, qualquer tema, a gente pode, perguntas e respostas, as dúvidas de vocês aqui a gente debate aqui, tá? Ó, o doutor Flávio falou assim, ó, a integridade pode ser entendida como princípios da transparência, não discriminação, fantástico da LGPD, ó, fantástico, é isso aí. Respondendo aqui a pergunta acho que da Jennifer, né, que ela havia feito. Foi isso. Show de bola. Quem vem amanhã para o nosso encontro? Comenta aí quem vem amanhã para o nosso encontro. Ó, podem fazer convites, viu, gente? Façam convite para os colegas de vocês. Tragam mais pessoas para a gente fortalecer a comunidade. Porque, cara, fortalecer a comunidade é importante para todo mundo, tá? É importante para todo mundo. Ó, o Léo tá aqui, ó, presente. Beleza, Léo, valeu, até amanhã. Ele falou. O Léo trouxe um artigo aqui pra gente. Cara, leiam esse artigo que ele trouxe, tá? Tá aqui na comunidade, ó. Vou até falar onde tá. Se vocês descerem um pouquinho aqui no nosso. Ó, vai estar no lobby, materiais públicos. Foi o último artigo que ele publicou. A necessidade da criação de políticas públicas para a regulamentação do mercado de jogos online. Cara, um texto incrível, fantástico. Leiam, vale a pena, é instrutivo, tá? Quanto mais gente a gente traz, mais material de qualidade a gente tem. Então convidem colegas de vocês, tá? Convidem, tragam para a gente debater e trocar ideia. Porque é isso que fortalece aqui, ó. Show de bola. Então tá bom. Galera, obrigado pela companhia. A gente se falar então amanhã. Boa noite para todo mundo aí. E boa quinta amanhã.